Agora a gente vai para o nosso quadro, que esse quadro faz o maior sucesso, viu, aqui nesse programa, que eu já fiquei sabendo, estou sempre acompanhando, chamado Hora Marcada. Roda a vinheta. Muito bem, gente. Olha só, nos últimos tempos nós temos testemunhado aí vários casos preocupantes de infartos, né? Ocorrendo aí com indivíduos durante ou após as práticas de atividade física. E ó, esse é o tema do nosso quadro Hora Marcada de hoje. Nós vamos receber, ou melhor, já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, um médico especialista, né? Ele é em cardiologia do esporte, Eduardo Aires Moraes. Falei certo seu nome, Bia, doutor? Confunde. Aires Moraes junto. Aires Moraes junto? É. Olha aí. E a gente vai tocar um pouco nesse assunto, doutor, porque principalmente é algo que chama a atenção, porque muita gente jovem, né, tá morrendo por conta aí desses problemas cardíacos, né? Por quê, doutor? Então, Adriana, naturalmente, né, a gente tem que entender que à medida que a gente vai praticando atividade física, sim, transformações vão acontecendo no nosso corpo. Sim. E essas transformações, elas podem ser vigiadas, elas podem ser monitorizadas. E o mais comum é que às vezes as pessoas, por serem um pouco mais jovens, não terem uma faixa etária mais avançada, ou mesmo aquelas pessoas que começam a fazer atividade física com certa idade, elas, por fazerem exercícios, elas pensam que elas não estão com algum problema para desenvolver, né? E na verdade não é bem assim. A gente acaba que tem que ficar atento a essas transformações e os riscos que podem acontecer. E o que seria certo, então, antes de fazer essas atividades físicas, antes de você se aventurar, por exemplo, num beach tênis, enfim, né, que são casos aí mais recentes que a gente pôde acompanhar. O que fazer, doutor? Então, é muito importante, né, procurar um cardiologista, fazer uma investigação, né, procurar uma avaliação cardiológica para começar de forma segura a prática de atividade física. Não basta simplesmente comprar uma raquete, botar um tênis, sair pedalando, sem se preocupar que nada possa acontecer. Na verdade, todos nós, mesmo isentos de qualquer doença, nós estamos sujeitos a essas transformações no coração e precisamos fazer uma investigação, né? Aqui na cidade a gente tem feito esse serviço de vigilância, né? E a gente implementou a realização de um exame, um teste cardiopulmonar, que com ele, sim, juntamente com outras tecnologias dentro da cardiologia, dá para poder realizar essa investigação de forma mais acurada. Quais são as atividades físicas que, digamos assim, na minha fala leiga, né, sobre o assunto, forçam mais o coração, digamos assim? Na verdade, o forçar o coração, né, o quanto que eu posso ir, é muito importante a gente saber. O limite, o limite, a dose, sair fazendo atividade física não nós não estamos simplesmente isentos de ter um problema e por isso é necessária essa investigação com a gente, com um cardiologista, para poder analisar que tipo de exercícios são mais tranquilos ou não, né? Exercícios de força, exercícios resistidos, um crossfit, exercícios de aeróbico mais intenso, todos eles têm as suas particularidades e as suas transformações específicas. Certo. Quais são os exames que geralmente os cardiologistas passam, né, antes dessa pessoa iniciar essas atividades físicas, doutor? Então, geralmente aquele teste ergométrico, que é aquele teste de prova de esforço, é o exame mais solicitado. Um exame de imagem simples, um ecocardiograma também é muito importante para analisar as transformações do coração. Acima de 35 anos de idade, é mais comum a gente ter incidências de infarto, né? Nesse ponto a gente já chama o atleta ou o esportista de master, né? E antes disso também os jovens com menos de 35 anos de idade também estão sujeitos a problemas, arritmias, e nesses exames a gente consegue flagrar eventos arrítmicos ou conseguir detectar algum mais específico para poder orientar, traçar exercícios, que tipo de dose. Doutor, aquele mapeamento, eu sou hipertensa, né? Então, assim, eu sei da importância do mapeamento. Vocês sempre fazem também nesses pacientes que já têm um histórico, ou não? Como seria isso? Então, a MAPA, né? O exame da MAPA, ele é um exame também utilizado pelos cardiologistas para dar o diagnóstico de hipertensão. Não necessita ter ele exclusivamente para o diagnóstico, mas em alguns casos ele é formidável pela praticidade de você em 24 horas diagnosticar
a hipertensão e dessa forma já iniciar um tratamento, já conseguir passar orientações de prevenção, seja alimentares, com restrição de sódio, adquirindo restrição de alimentos ultraprocessados, processados, enfim. Doutor, e quais são as atividades físicas, né, que são mais indicadas para essas pessoas que já têm esse histórico, né? Geralmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda você fazer uma mescla, né, de mais saudável. Conseguir orientar a fazer tanto o treino aeróbico quanto o treino resistido de força. Tá? Fazer alguns alongamentos, alguns treinos de equilíbrio, quando você trata de populações sênior, acima dos 60 anos. E os treinos de exercício aeróbico, eles podem ser quantificados de forma mais acurada também com alguns exames. Né? E falar também da importância dessas pessoas serem acompanhadas por profissionais dentro da própria academia, né, doutor? Isso também é importante. Sim, sem dúvida. Você ter uma orientação, já que hoje em dia a gente está no foco, não tanto de doença, mas no foco de buscar saúde, a gente ter aquela orientação de ter um educador físico, um profissional de educação física do lado, fazendo seu treino, é muito melhor do que você fazer de forma independente. Também você ter um profissional da nutrição, nutricionista, conseguindo te dar aquelas orientações mais importantes, mais organizadas possíveis para você conseguir esse objetivo é melhor. Muito bom. Agora, outra pergunta também que eu acho que as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a isso, é a partir de quando procurar um cardiologista e a frequência, né, de ir até esse especialista. No meu caso, né, eu falei agora no começo, sou hipertensa, eu tenho que ficar indo de 6 em 6 meses. Quem não tem problema, já não tem esse histórico de hipertensão, precisa ir também, né, doutor? Então, se você tá praticando alguma atividade física, é muito importante que antes de se exceder ou de iniciar, porque acaba que você começa a pegar um gosto, você entra no beach tennis, começa a praticar competições, você entra numa corrida de rua, começa a fazer competições esportivas. Então essas competições, elas devem ser monitorizadas. Quanto mais profissional ou mais intenso for sua atividade física, mais necessário é a sua busca por uma avaliação cardiovascular. Crianças devem procurar o cardiologista ou não? Na verdade, atividades lúdicas, né, sem brincar, pular, correr, não existe tanto essa necessidade. Agora, se você tem histórico familiar de alguém na família que teve alguma morte súbita, né, mais jovem, se você já tem um histórico relatado de sintomas, né, uma palpitação, a criança cansa, às vezes fica roxinha, fica cianótica, então vale a pena buscar um cardiologista sim, com foco na pediatria para poder analisar melhor o coração. Muito bom. Doutor, você dá dicas nas suas redes sociais? Como é isso? Sim, a gente tá nesse universo agora de tentar cada vez mais divulgar informações. É muito importante a gente se posicionar de forma a passar informações corretas. Às vezes está cheio de informações, como você disse há pouco, pelas redes sociais. A gente tem que filtrar o que é bom, o que não é. E isso é muito importante quando você lança e divulga essas informações para as redes sociais. Doutor, outra coisa, no caso desses acontecimentos, desses últimos acontecimentos aqui em Teresina, né? As pessoas, elas veem aquela situação, mas elas ficam sem saber como agir. Existe uma forma de prestar esses primeiros socorros? Então, sim. Existe pelo mundo afora uma preocupação cada vez mais intensa, digamos assim, de você treinar, né, faz programas públicos de treinamento, de socorro, de primeiros socorros. E existem legislações que acabam, que fazem com que você implemente medidas por parte do governo, tanto por parte do governo quanto pelas iniciativas privadas, de adotar aqueles desfibriladores externos automáticos e espalhar em locais de alta densidade populacional, no shopping, aeroporto, né, onde você pode ter um evento fatal devido à grande quantidade de pessoas, né, e treinar, fazer medidas de incentivo nas escolas. Algumas escolas aqui mesmo em Teresina já fazem esses ensinamentos desde cedo, porque quer queira, quer não, tempo é músculo, né? Então, quanto maior o tempo que você para sem prestar assistência a uma parada cardíaca, menor a chance de você revertê-la. Em média, geralmente a cada minuto perdido 10%. Então, 10 minutos seria 100% de chance de não reverter uma parada cardíaca se você atrasar a reanimação. Impressionante.
Agora, doutor, a gente falou das suas redes sociais, deixa aí o Instagram, pode ser, para as pessoas Pode. começarem a lhe seguir e acompanharem aí essas dicas, né, que elas são de suma importância. Tá certo. Instagram é Dr. Eduardo Aire Moraes. Esse nome. Olha aí, o Aire com esse Y, sobrenome viu, gente? esse Aire com sobrenome Y. junto. Tá aí, a gente já tinha soltado no ar. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa Tem de Eu que Tudo, por agradeço o esclarecer essas convite. dúvidas. Obrigado.